8h10, abrindo o Jornal da Manhã desta quarta-feira, falando sobre essa pauta aí da engorda da praia de Ponta Negra. Porque entre informações sobre correntes marítimas e situação da fauna, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, o IDEMA, encaminhou mais de 40 questionamentos à Prefeitura do Natal para emitir a licença prévia para as obras da engorda da praia. Os questionamentos foram divulgados ontem e o município tem agora 30 dias para responder. Caso as respostas não cheguem no período, de acordo com o IDEMA, o processo pode ser arquivado, olha minha gente, definitivamente. Não, isso não vai acontecer. Em 7 páginas, o IDEMA encaminhou essa solicitação de providências que tratam sobre a concepção de engenharia do projeto, do meio físico, do meio biológico, da flora, da fauna terrestre, do ambiente aquático e o entorno socioeconômico. De acordo com o órgão, pelo menos 17 pontos já foram encaminhados anteriormente à Prefeitura. Vamos lá. Por parte, saber o que de fato é competência do IDEMA. Eu não sabia, isso é uma ignorância minha, que o IDEMA tinha competência para falar, decidir sobre alguma falta de análise sobre aspectos socioeconômicos. Por exemplo, se a Prefeitura não tiver um plano para acolher os comerciantes e pescadores, a obra não sai, e por causa que o IDEMA não vai liberar. Isso aí eu não sabia que o IDEMA teria esse poder. Mas enfim, agora que está dentro, que eles querem dizer o que vai ser feito para a liberação do processo. Claro, pessoal, ninguém aqui está querendo, como a gente sempre falou durante todas as edições do Jornal da Manhã, ninguém quer que o IDEMA conceda uma licença sem a legalidade. Mas a gente quer que seja dada prioridade pela importância da obra. Isso todo mundo falou. As vidas humanas valem muito, né? Todo mundo fala sobre isso. Eu não estou discutindo aqui que é a vida de tartarugas, de cetáceos, de abelhas, de aves que se deslocam de um local para outro, né? Aves migratórias, não sejam importantes. Claro que são. Mas o que é prioridade, pessoal, num processo como esse? A gente não está falando aqui sobre extinção de fauna de forma alguma. A gente está falando sobre a importância de uma obra para a sobrevivência do maior cartão postal da cidade e, consequentemente, sobrevivência de famílias que vivem da praia de Ponta Negra. Não estou falando somente da atividade turística, não. Das mais de 40 atividades que estão no entorno, ligadas diretamente ao turismo. Os vendedores ambulantes, o pessoal dos hotéis, o próprio lazer das pessoas que utilizam a praia para fazer aulas de surf, aulas de frescobol, tudo isso tem na praia de Ponta Negra. Então, a prioridade que precisa ser dada a esse processo, a gente não viu, principalmente na postura do IDEMA, com o pedido de tantos esclarecimentos. Por que eu falo sobre esse pedido? Porque o IDEMA poderia dizer, olha, esses pedidos aqui a gente quer saber, mas para a gente liberar essa licença prévia, vamos aqui com esses que são os principais, o impacto lá das correntes, a questão do saneamento e do escoamento de águas pluviais, que é bastante importante, tem também o questionamento. Então, o IDEMA, mais uma vez, pessoal, eles agora estão tomando parte também do discurso, né? Porque antes só estava falando da prefeitura e eles estavam saindo somente como vilões. Mas acontece que ontem, quando eles chamaram a imprensa e foram dar informações sobre esse questionamento, não consegui me convencer de que, de fato, eles não estão com a má vontade, para se dizer o mínimo, com relação ao processo lá da liberação da engorda de Ponta Negra. Júlio, você mandar um documento para a Prefeitura com 40 perguntas e dizendo o prazo é de 30 dias e se não for respondido nós iremos arquivar, essa palavra arquivamento já mostra aí toda a falta de um olhar de sensibilidade para a causa, porque era totalmente dispensável. Vamos imaginar uma situação em que essas respostas que são complexas, as perguntas que foram feitas pelo IDEMA, elas não sejam respondidas nesse prazo, sejam enviadas com 32, 35 dias. Aí, por causa de um prazo como esse, era necessário você colocar que há uma ameaça de arquivar um projeto que pode salvar Ponta Negra. Mesmo tendo sido super dito... infeliz a declaração do IDEMA nesse documento enviado à Prefeitura. E eu só queria concluir o seguinte, que o próprio Leão Aguiar, ele que coordena, é o diretor-geral do IDEMA, ele, na coletiva de ontem, ele desconfiou que essa obra vá salvar o Morro do Careca. Ele disse que a força dos ventos também pode prejudicar ali a instabilidade que o morro passa nesse momento. Mas olha, se o mar pode ser contido e a gente já vai evitar parte do problema com esse, porque você controlar realmente a força dos ventos, a questão dos ventos para atingir e prejudicar todo aquele espaço que nós temos tão belo na praia de Ponta Negra, que é muito mais difícil de você fazer, se a gente pode conter um outro agente que está prejudicando, que é o mar,
por que não fazer? Por que não diminuir parte do problema? Lá no Aeroclube, onde eu jogo tênis lá no Aeroclube, a turma colocou umas telas para impedir o vento lá de entrar numa quadra. Então, querem colocar umas telas também para impedir que o vento bata lá no Morro do Careca. Pessoal, a gente tem que tratar com o que a gente pode modificar, porque são coisas que são naturais. A gente pode fazer uma mudança com relação ao aterramento, e isso tem sido dito há muitos anos como a única alternativa para salvar o Morro do Careca do processo de erosão. E outra coisa, Vitinho, rapidamente também, ontem na coletiva, o repórter Matheus Fernandes, que acompanhou, ele explicou que apesar disso estar exposto naquele documento sobre esse prazo de 30 dias, não necessariamente será arquivado o processo caso se tenham as respostas em 30 dias, assim como também a possibilidade até que se prorrogue. Mas é fato que está no documento essa informação que poderia não estar. Olha, pessoal, a gente vai dar o tempo que vocês precisarem. Mas a prefeitura está correndo, e a gente sabe que a prefeitura vai entregar todas as respostas no tempo mais rápido possível, o que puder. Mas eu acho, isso aqui é uma opinião de alguém que não conhece absolutamente nada de licenciamento ambiental, mas que é um cidadão. Eu acredito que para esse licenciamento prévio a gente deveria ter informações básicas sobre pontos fundamentais. Você pode falar sobre a questão da jazeira de areia, saber se o sedimento é adequado, as questões hidráulicas lá de esgotamento também das águas, na verdade, escoamento das águas pluviais. Bacana também que isso seja respondido. Mas a gente falar sobre uma análise dos crustáceos que estão na região, uma análise em 2 períodos sazonais, viu? Porque tem que ser uma análise em 2 períodos para saber como se comportam. Em janeiro, né? Como seria feito isso, pessoal? Então é quase que impossível. Olha, minha gente, para encerrar essa lenga-lenga, essa ladainha, né, essa história que rende muito, eu só tenho a acrescentar o seguinte: o que o Potiguar, o que o Norte Rio Grandense queria nesse momento é ver esses dois entes, governo e prefeitura, unidos em torno de uma causa. E não a gente assistir um querendo fazer e o outro querendo, pelo menos, demonstra obstacular. Então, esse é o X de toda essa questão. Se a gente sentisse nesse momento que o IDEMA, que o governo estavam engajados com isso, estavam até facilitando alguns questionamentos, chamando a prefeitura, dizendo, olha, isso aqui é preciso a gente buscar essa resposta, o IDEMA vai ajudar dessa forma, etc, etc. Mas a gente não assiste isso. A gente não vê parceria. Nenhuma. Vale também a gente ressaltar, gente, 40 questionamentos num documento que está lá desde janeiro, gente, né? Olha, em outras épocas, se fosse uma situação política diferente, eu tenho certeza que o governo do estado estava engajado, e com um detalhe, a própria governadora estaria aí na linha de frente, tomando para si aí todo essa problemática que envolve a praia de Ponta Negra, e que, por sinal, é uma das praias que o Partido dos Trabalhadores, a própria governadora, a gente sabe o quanto ela tem carinho por aquele pedaço da cidade, Ridinha e Ponta Negra. E o que a gente está vendo aí é que um impasse para não se resolver por causa de questões políticas. 8h18. Repito.